Jean Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896, na Suíça. Seu pai era professor universitário de literatura medieval. Piaget foi um menino prodígio. Interessou-se por história natural ainda em sua infância. Aos 11 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho sobre sua observação de um pardal albino. Esse breve estudo é considerado o início de sua brilhante carreira científica. Em 1915, formou-se em biologia. Em 1918, defende tese de doutorado e começa a estudar psicologia. Em 1919, começa a trabalhar com testes de inteligência infantil. Intrigado com as respostas incorretas das crianças, começa a trabalhar no exame dos processos de raciocínio subjacentes a essas respostas. Em 1923, lança seu primeiro livro, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Piaget descobriu que as crianças não pensam como os adultos. Depois de muitas interações com crianças, começou a suspeitar que atrás das declarações aparentemente sem lógica, existia processos de pensamentos que possuem uma ordem e uma lógica própria. Cria a epistemologia genética, ou seja, o estudo da origem do conhecimento. Piaget não propôs uma reforma educacional, mas forneceu a base para movimentos de reforma educacional recentes. Demonstra que crianças não são depósitos vazios que devem ser enchidos com conhecimento, mas sim construtores ativos de conhecimento, pequenos cientistas que estão constantemente criando e testando suas próprias teorias sobre o mundo. Formulou sua teoria de que o conhecimento evolui progressivamente por meio de estruturas de raciocínio, que substituem umas às outras através de estágios. Isso significa que a lógica e formas de pensamentos de uma criança são completamente diferentes da lógica dos adultos. Estrutura cognitiva. O conceito de estrutura cognitiva é central dessa teoria. São padrões de ação física ou mental que estão relacionadas a fatos específicos de inteligência e correspondem aos estágios do desenvolvimento infantil. Estágios do desenvolvimento. Estágio sensório-motor, do 0 aos 2 anos. A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática. As noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Exemplo, o bebê pega o que está em sua mão, por exemplo, um mamá, o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si, aprimorando esses esquemas. É capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Estágio pré-operacional, dos 2 aos 7 anos. Também chamado de estágio da inteligência simbólica, caracteriza-se principalmente pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior, sensório-motor. A criança nesse estágio é egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação, é a fase do porquê. Já pode agir por simulação, como se possui perspecção global sem discriminar detalhes. Deixa-se se levar pela aparência sem relacionar fatos. Exemplo, mostra-se à criança 2 bolinhas de massas iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são diferentes. Não relaciona as situações. Estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 anos. A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem e casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação observada. Exemplo, despeja-se a água de 2 copos em outros, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais.
A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. Estágios das operações formais, 12 anos em diante. A representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais à representação imediata, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis logicamente buscando soluções a partir de hipóteses, e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se hábitos a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Exemplo: se lhe pedem para analisar um provérbio como de grão em grão a galinha enche o papo, a criança trabalha com a lógica da ideia e não com a imagem de uma galinha comendo grãos. Jean Piaget foi um renomeado psicólogo e filósofo suíço. Conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil, Piaget passou grande parte de sua vida profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da psicologia e pedagogia.